luta, porque o Senhor é maior que qualquer dificuldade. O Senhor é maior que qualquer luta que estamos enfrentando. O Senhor é maior. Então, colocamos o Senhor acima de toda e qualquer situação nas nossas vidas, reconhecendo, Pai, que no Senhor nós temos, Senhor amado, a graça que precisamos. Nós te pedimos nesta manhã, Pai amado, no nome de Jesus, acrescenta a nossa fé, acrescenta a nossa confiança. Traz nesta manhã sobre a vida de cada uma das tuas filhas, em nome de Jesus, as armaduras necessárias, as ferramentas necessárias para esta peleja, Senhor. Porque nesta peleja é o Senhor quem vai à nossa frente. Não nos deixe nos esquecermos disso, Pai, de que o Senhor é quem guerreia as nossas guerras, de que o Senhor é quem batalha, Deus, as nossas lutas. Não nos deixa nos esquecermos disso, Pai. Em nome de Jesus, tomamos nesta manhã, Arebicaço e Anderebranavachai, Arebicantarabranabaxai, Derebiandarabranavaxai, a nossa espada e o nosso escudo. E nos reposicionamos, Erebicantaramanai, Anderei, diante de ti, Senhor. Arebicantarabranabaxai, é diante de ti. E declaramos nesta manhã, na autoridade que há no nome de Jesus, porque confiamos em ti, e porque a nossa confiança está em ti, não está no nosso recurso, não está no que nós conseguimos fazer, não está no que nós temos, mas a nossa confiança está em ti. A nossa confiança está em ti. Os nossos olhos continuarão no Senhor, no nome de Jesus. Não olhe para o problema, senão você não vai suportar. Olhe para o Senhor. Amém? Olhe para o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Graça e paz às irmãs que chegaram depois. Aleluia. Louvamos e exaltamos o nome do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos hoje dar continuidade ao nosso devocional. Hoje é o dia 23, né? O nosso devocional do dia 23, que tem como tema Deus como abrigo em tempos de insegurança. Que questão tão delicada, né? Porque quem nunca se sentiu inseguro, né? Quem nunca se sentiu desamparado? Quem nunca se sentiu, às vezes, esquecido? Né? E nós entramos aí em umas lições que está se referindo muito a Deus, né? Passamos ali pelo momento das nossas mentes, das nossas lutas, e agora estamos centralizando Deus, porque Ele deve ser sempre o centro das nossas vidas. Amém? Então, o texto que nós vamos trabalhar está no Salmo de número 46, versículo 1, que diz o seguinte: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Podemos nos refugiar e nos fortalecer nele, e ele que nos socorre no momento das adversidades. Amém? E isso nós não devemos nos esquecer nunca. Então, nos momentos de dificuldade ou quando nos sentimos perdidas, Deus é um porto seguro. Ele é um auxílio imediato. Isso nós não devemos esquecer, que Deus é um auxílio imediato. Então, está se sentindo insegura?
está se sentindo frustrada, está se sentindo decepcionada, está se sentindo seja o que for, corre para Deus. Corre para Deus, porque Ele é este lugar que você pode se abrigar. Ele é a sua fortaleza. Você pode. Olha, interessante que ele não só se oferece como um lugar que você pode se abrigar, mas como um lugar também que você pode se fortalecer. Quando o salmista declara que ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, eu posso me refugiar e me fortalecer nele. Porque nos momentos que nós buscamos esse lugar como refúgio, é o momento que nós nos sentimos vulneráveis, né? Se você está diante de começa a chover muito forte, qual a tendência, né, do momento que a chuva ali está caindo? Você precisa de um lugar de abrigo para não se molhar, para que a chuva, para que aquele momento de chuva passe, você precisa se abrigar. Mas em Deus, além de você buscar esse refúgio para se abrigar, você encontra nele a força que você precisa para continuar a sua caminhada. Então, nós precisamos entender que nós vamos, quando o salmista faz essa declaração, ele está automaticamente nos dizendo assim: olha, você vai precisar, tem horas que você vai precisar se abrigar em Deus. Tem hora que você vai precisar ter o Senhor como essa fortaleza. Tem hora que você vai precisar entender que o seu socorro está sempre nele. Porque as adversidades nos acontecem porque somos humanos, estamos aqui na Terra e não estamos sujeitos às paixões, estamos sujeitos às lutas, estamos sujeitos a tudo o que acontece, porque nós estamos aqui de passagem, né? E no mundo, como o Senhor Jesus disse, que nós teríamos aflição. Mas o que nós devemos entender é que o bom ânimo também nós precisamos ter. As aflições vêm, mas ele nos advertiu que nós precisaríamos ter bom ânimo para passar por esses momentos. Então, a mensagem do salmista, ele está nos chamando, nos apresentando Deus como uma garantia de proteção e paz. Deus é a nossa garantia de proteção e paz. Deus é a nossa garantia de proteção e paz. Paz em meio às adversidades. Paz em meio à insegurança. Você está insegura, mas continue. Então, o salmista nos apresenta Deus como este lugar que nós precisaremos estar sempre, sempre e sempre. Nos refugiando, além de refugiar-se nele, tendo ele como a nossa fortaleza, tendo ele como nosso socorro, ele pode te socorrer. Então, nos momentos que você quiser parar, nos momentos que você quiser retroceder, nos momentos que você achar que você não suporta mais, corra para esse refúgio. De imediato, corra para esse refúgio. E esse refúgio proporcionará a você a força necessária para que você saia de lá fortalecida e continue a sua caminhada nele. Amém? Então, o que o Senhor está falando conosco nesta manhã é que ele, louvado seja, aleluia, o nome dele para todo sempre, que nele nós temos uma garantia de proteção e de cuidado. Amém? Está precisando de proteção? Corre para Deus. Está precisando de cuidado? Corre para Deus. Está precisando de socorro? Corre para Deus. Então, antes de você recorrer ao homem, recorra a Deus. Sempre e sempre recorra primeiro a Deus. Há momentos nas nossas vidas que nós recorremos a Deus e em Deus nós encontramos a força que nós precisamos. E ali depois, lá na frente, nós temos como testemunhar do momento que passamos por um momento de muita dor, no momento que não sabíamos o que fazer. Olha só, este socorro aqui é quando você não sabe o que fazer. Você está em perigo, você está em alerta, você não sabe o que fazer. Mas em Deus você encontra este consolo, esta direção, você encontra este abrigo. A nossa reflexão diz o seguinte: a insegurança surge quando sentimos que não temos controle sobre o que nos cerca. E isso é uma verdade muito forte. A mente reage
contenção, vigilância constante e antecipação de perigo. A psicologia mostra que quando não nos sentimos seguros, olha só, o corpo inteiro entra em estado de alerta. Deus, porém, se apresenta como abrigo. Não um lugar para fugir da realidade, mas um espaço onde encontramos proteção emocional e espiritual. Eu grifei aqui essa parte aqui. Não um lugar para fugir da realidade, porque não somos dos que retrocedem. Não fugimos do que está nos acontecendo. Precisamos ter o pé no chão. Mas diante do que está nos acontecendo, eu preciso entender que em Deus eu posso me refugiar. Eu preciso entender que em Deus eu posso me fortalecer. Não é, minhas irmãs, mensagens de autoajuda. Não. Não é mensagem de superação. Não. É lugar de refúgio. De você se colocar e você se expor, abrir o seu coração e dizer para Deus qual é o seu medo, qual é a sua insegurança, qual é a sua aflição, qual é a sua angústia, o que está tentando tomar o lugar dele na sua vida. Porque quando nós nos entregamos à insegurança, quando nós nos entregamos ao medo, quando nós nos entregamos a seja o qual tipo de sentimento que esteja vindo sobre nós, nós estamos deixando que ele reine sobre as nossas vidas. Mas quando nós nos recorremos a Deus, nos abrigamos em Deus, nos refugiamos em Deus, nós estamos dizendo, Senhor, eu sou vulnerável sim, eu posso me sentir insegura sim, eu posso estar em estado de alerta, olha, meu corpo aqui está sentindo, né? Eu estou com medo, Senhor, eu estou travando, eu estou estando em estado de choque, de alerta, de pânico, meu corpo está reagindo ao que está acontecendo, mas eu venho diante do Senhor, neste lugar que eu posso me refugiar e que eu posso me fortalecer. Este lugar de abrigo é você permitir que o Senhor cuide das suas feridas, cuide das suas inseguranças, cuide dos seus medos, cuide dos seus traumas. É neste lugar que o Senhor está e que nós devemos recorrer a Ele. Então, nós precisamos entender que o momento de insegurança vem para todas nós, porque somos humanas. O momento de insegurança vem sobre nós. Mas o que nós devemos entender é que quando este momento de insegurança vier, eu preciso automaticamente correr, lembrar, Senhor, traz a minha memória. Quando esses momentos de insegurança vierem sobre mim, quando este alerta vier sobre mim, quando essa antecipação, que o meu corpo começar a reagir sobre essa antecipação, né, do perigo chegando, da insegurança chegando, eu preciso correr para o Senhor. Me ajude a correr para o Senhor. Me ajude a me lançar no Senhor. Porque quando corremos e nos lançamos em Deus, estamos depositando em Deus a nossa confiança. Estamos depositando em Deus a nossa segurança, porque Ele de fato é o que nós precisamos. Ele de fato tem o que a nossa alma precisa. Então corre para Deus, se refugia em Deus, busca fortaleza em Deus, busca socorro em Deus, porque Ele sempre, sempre e sempre estará presente. Amém? Talvez você mande uma mensagem para alguém no momento que estiver passando por este
alerta aí o socorro pedindo, você querendo, né, se abrigar em alguém, você querendo buscar uma palavra de ânimo em alguém, você querendo buscar um consolo em alguém. Talvez você mande uma mensagem para alguém, de imediato a pessoa não veja a sua mensagem, ou a pessoa não possa falar com você ali de imediato. E aí você precisa entender isso, que primeiro é Deus. E neste particular, e nesse refúgio, o Senhor irá te conduzir se você irá recorrer a alguém. Porque às vezes, quando você está lá, ele vai trazer alguém à sua memória para te auxiliar neste momento que você está enfrentando. Mas existirá momentos que você vai precisar parar de fugir. Talvez, como falamos anteriormente, os devocionais passados, precisamos encarar o que está acontecendo conosco e permitir que o Senhor trate conosco. Não podemos viver de paliativos enquanto o Senhor oferece para nós uma cura genuína. Então você vai sentir momentos de insegurança, porque você é humana, porque você está sujeito às paixões, mas quando você recorre a Deus, você encontra nele refúgio, você encontra nele essa fortaleza, você encontra nele um socorro que nenhum homem do mundo pode, porque ele conhece as suas emoções, ele conhece o seu íntimo e ele que te visita. E quando nós entendemos que nele nós podemos nos refugiar, e que nele nós podemos nos fortalecer, e que nele nós podemos entender que vem o nosso socorro. O socorro vem dele. O socorro vem dele. Em todo tempo, o nosso socorro vem do Senhor. Então, permita que durante esses dias que nós estamos caminhando com este devocional, tratando sobre questões nossas, questões do nosso íntimo, questões da nossa alma, nós precisamos entender que em todas essas questões, Deus quer se fazer presente. Deus está se fazendo presente, e quando Deus se faz presente, a realidade muda, o quadro muda, a situação muda. Então, permita que Deus se faça presente na sua vida. Amém? Olha só, em sua presença, o medo perde força e a alma encontra repouso. Resposta de Deus para as nossas vidas nesta manhã. Se você entrou aqui neste devocional buscando a resposta, Deus está falando para você nesta manhã. Busque a minha presença, porque na minha presença o medo perde a força e a sua alma encontra repouso. A força que você precisa, o Senhor tem. O repouso que você precisa, o Senhor tem. Então corra para Ele sem demora. Ele não é apenas um socorro distante, mas presente, alguém que se aproxima justamente quando as adversidades crescem em nossa percepção. Então, as adversidades estão crescendo na nossa percepção, porque na percepção de Deus já está tudo resolvido. Quando nós entramos em uma batalha, quando nós entramos em uma peleja, e que nós entendemos que é o Senhor quem batalha as nossas guerras, que o Senhor é quem peleja as nossas guerras, nós ganhamos força e combustível para continuar. E nós servimos a Deus. E Ele é, aleluia, o general de guerra que nunca perdeu nenhuma batalha. Esta batalha que você está enfrentando da insegurança, deixe o Senhor reinar na sua vida. Chega de sentir medo.
medo de se relacionar, insegurança no seu casamento, insegurança ao se relacionar com as pessoas, insegurança com o amanhã, insegurança do que vai acontecer, insegurança como você vai viver. Chega de insegurança. Corre para Deus. Corre para Deus. Porque Ele é quem trata das nossas dores, das nossas frustrações. E as inseguranças que trazemos, que trouxemos conosco, do nosso velho homem, precisa hoje ser vencida em Deus. Amém? Deus é o refúgio e é a fortaleza que nós precisamos. Então, hoje, o Senhor está tratando conosco especificamente em questões de insegurança, tempos de insegurança. Olha só, existem tempos e existem questões que nos trazem insegurança. Mas seja qual for a insegurança que você está vivendo hoje, busque no Senhor respostas. Porque quando nos abrigamos em Deus, encontramos fortaleza, encontramos socorro. E essa fortaleza e o socorro são respostas. Amém? Então permita que Deus trabalhe na sua vida nesta manhã. E eu quero que você já esteja em espírito de oração, pedindo à pessoa do Espírito Santo que traga a sua memória nesta manhã. Quais são essas questões de insegurança que lhe puxam? Você está muito bem, mas de repente ela vem como um gatilho e te arrasta com toda a força para um lugar que você já saiu várias vezes. Então, quando nós entendemos que no Senhor eu posso me refugiar, eu estou insegura aqui, Senhor, eu preciso vencer essa questão. Existem mulheres que o marido sai de casa, o marido chega em casa e mexe no celular. E vai olhar roupa, e vai olhar isso, e vai olhar aquilo. Não tem paz no casamento. Porque veio questões de lá do passado, porque foi traída, porque foi deixada, e aí traz consigo essas questões agora, e essas raposas estão minando a estrutura do seu casamento. Ah, porque eu fui abandonada lá atrás, porque eu fui deixada lá atrás. Eu trago essas inseguranças, eu não tenho segurança nas amizades que eu construo. Sempre eu estou em estado de alerta, achando que alguém está falando mal de mim, sempre achando que algo está acontecendo à minha volta. Olha as inseguranças que vêm como raposas, que vêm desconstruindo o que Deus está construindo em nós. As inseguranças do que será o amanhã, eu estou envelhecendo, eu não achei ninguém ainda para casar, o que será do meu amanhã? Senhor, eu estou desempregada, né? Eu não sei o que eu vou fazer, o que será do meu amanhã? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou honrar os compromissos? Olha as inseguranças que vêm sobre nós. E essas inseguranças tomam espaço do lugar de Deus agir nas nossas vidas, porque elas vão tomando uma proporção tão grande, tão grande, tão grande, e que ela vai invadindo a nossa alma, tomando os nossos sentimentos, as nossas emoções, e que vai nos distanciando de Deus. E que agora essas inseguranças, agora elas são tão grandes que tomam o lugar de Deus. E aí o Senhor não acha espaço para trabalhar nas nossas vidas, nessas inseguranças. E o Espírito Santo,
está falando conosco nesta manhã, que chegou o tempo de vencer essas inseguranças, amém? Chegou o tempo de você tomar posse do que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é um lugar, neste lugar de refúgio e de fortaleza, e um lugar de socorro, sempre presente na adversidade. Então, quando nós identificamos o que foi falado nesta manhã, se você identificou alguma área na sua vida, alguma insegurança na sua vida, em nome de Jesus, se o Espírito Santo te trouxe à memória, é porque você já está a um passo de vencê-la. Amém? Quando nós identificamos, conseguimos identificar e perceber questões nas nossas vidas que precisam ser resolvidas, nós vamos resolver. Amém? Vamos resolver. Porque Deus é a nossa paz em meio às guerras. Nenhum casamento subsiste, se prolonga diante desses traumas e dessas inseguranças que precisam ser resolvidas. Porque quando nós entendemos que ninguém fica com ninguém, se não quiser, não fica. Não tem filho, não tem corpo bonito, não tem dinheiro, não tem nada. Se a pessoa não quiser ficar, ela não fica. Ela vai embora. Todas as questões, todas as áreas das nossas vidas que envolvem questões que precisam ser resolvidas, precisam ser apresentadas a Deus. Porque nós estamos em crescimento, nós estamos em amadurecimento. E crescer, amadurecer, requer assumir novas responsabilidades, novos posicionamentos, novos comportamentos, novas condutas. Às vezes o Espírito Santo está falando conosco, está nos advertindo, está nos chamando ao centro da vontade dele e nós estamos lutando. E esta luta está nos distanciando de Deus, está nos afastando do propósito de Deus, está nos fazendo regredir. Somos mulheres maduras, em idades, mas quando se trata da maturidade espiritual, somos adolescentes. E precisamos resolver essas pendências, amém? Precisamos resolver essas pendências, em nome de Jesus. Seja segura em Deus, porque tudo que temos é de Deus. Tudo. Os nossos filhos, os nossos esposos, a nossa casa, o emprego, tudo é de Deus. Então, se tudo pertence a Deus, e se Deus está cuidando de tudo, eu preciso viver segura em Deus. Amém? Precisamos assumir as nossas responsabilidades. Eu não iria falar nada disso aqui, mas quem conduz é o Espírito Santo. E o Senhor é quem conhece cada uma de nós. Amém? E o Senhor está trabalhando em cada uma de nós. Entendemos as nossas questões e agora precisamos entrar em questões que competem a Deus. Não é mais nós que vamos resolver. O que precisa ser alinhado, estamos alinhando. Mas existem questões que é só Deus que faz. E quando nós queremos, Ele faz. Amém? Quando nós nos lançamos, Ele faz. Quando nós recorremos a Ele, Ele faz.
Então, em nome de Jesus, vamos recorrer primeiro a Ele? Amém? Vamos recorrer primeiro a Ele? Porque talvez existem questões na sua vida que você vai recorrer a alguém, que você vai ouvir um conselho, que você vai ouvir uma direção que vai te ferir mais. Quando nós recorremos primeiro a Deus, quando nós buscamos primeiro a Deus, até o que você ia falar, até às vezes você se cala. Porque aquela, quando você recorreu, que você buscou socorro, buscou ali a fortaleza, buscou a direção, o Senhor já te deu. E sabe o que aconteceu? Você cresceu. Você cresceu. Porque você vai criando relacionamento, relacionamento vai gerando intimidade. Se eu converso com a pessoa, sempre com a pessoa. Existem questões que a gente tem mais facilidade, né? De conversar algumas questões com algumas pessoas. A gente vai se tornando íntimo ali. E a gente vai percebendo a pessoa, a gente vai percebendo que a pessoa é um lugar seguro, né? A gente vai percebendo que a pessoa é uma pessoa discreta, né? E a gente vai conseguindo ali se alinhar com a pessoa, e Deus é esta pessoa. Além das outras pessoas, Deus é esta pessoa. Então, vamos alinhar a nossa casa? Vamos deixar que Deus trate as nossas vidas? Estamos vivendo dias que nos aproximam do propósito. Você está entendendo? O Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa manhã. Questões pequenas estão sendo alinhadas, realinhadas, porque o seu tempo está chegando. Então, o seu tempo está chegando. Então, não tem como ir para um novo tempo, para uma nova estação, com questões que na primeira estação te trouxeram problemas. Questões que na primeira estação te trouxe aflição, as inseguranças. Mas nesta questão aqui de insegurança, ela se finda nesta estação. Hoje eu declaro na autoridade que é no nome de Jesus. Está se findando nesta estação, para que você viva a próxima estação em nome de Jesus. Amém? Está se findando hoje em nome de Jesus, está caindo por terra hoje em nome de Jesus, porque tem uma nova estação te esperando, e nesta nova estação a insegurança, ela não pode te acompanhar. Amém? Mas você vai vencer ela hoje em Deus, em nome de Jesus, porque no Senhor, aleluia, no Senhor nós temos vitória para tudo aquilo que sobrevém sobre as nossas vidas. É no Senhor. Então as inseguranças está caindo por terra hoje no nome de Jesus. Porque você está percebendo, está se alinhando com o Senhor. Amém? Novas estações, novas vestes, novos sentimentos, novos posicionamentos. E aquilo que ele trouxe, problemas na estação futura, você não vai levar para essa. Amém? Vamos examinar as nossas vidas? E que hoje o Senhor está falando conosco é sobre as inseguranças. Amém? Então vamos resolver essas questões hoje, no nome de Jesus. Porque tem um novo de Deus nos esperando. Ah, Carla, mas se a porta não se abrir, não importa. O dono de todas as coisas é que nos garante. Ah, Carla, mas se o relacionamento não chegar, não importa, na hora certa vai chegar. Amém? E se não for para chegar, o Senhor te dará graça para viver em paz com Ele. Seja qual for hoje a insegurança que tiver aí, ó, como pisca-alerta na sua mente, você vai dizer para ela hoje que no Senhor você vai vencer. Amém? Você vai colocar diante de Deus, em nome de Jesus. Amém?
Senhor amado, queremos agora, diante da tua presença, lançar sobre o Senhor as inseguranças, porque ela causa um medo, uma angústia, uma dor, inquietação. Elas nos tiram, Senhor, alegria. Elas nos tiram, Senhor, a nossa confiança em Ti. E nós não queremos viver assim, cocheando entre dois pensamentos. Será que vai acontecer? Será que não vai? Será que está tudo bem? Será que não está? Querendo controlar tudo e todos. Lançamos diante do Senhor nesta manhã toda insegurança nos relacionamentos, inseguranças com o nosso amanhã, insegurança acerca do nosso chamado. Em nome de Jesus, o Senhor nos apresenta nesta manhã, se apresenta a Deus, como um lugar de seguro que eu posso me abrigar, que eu posso me fortalecer. E essas questões de insegurança, tira a nossa força. Porque estamos caminhando muito bem, de repente ela vem como um alerta na nossa mente e nos tira a força, Senhor. Nos tira o ânimo, tira a nossa confiança. E nós não queremos mais sentir este medo com o amanhã, esta insegurança com as pessoas que nos relacionamos, porque o Senhor vê tudo. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor vê o que nós não conseguimos ver. Mas nós não queremos nos relacionar com as pessoas com o pé atrás, com medo de fazer amizade, com medo de nos expormos, Senhor. Com medo, Senhor, de termos amigas. Sempre com o pé atrás, com medo. Porque lá atrás fomos feridas, abandonadas, rejeitadas. Não queremos trazer esta bagagem, Senhor, para as nossas vidas hoje no presente, porque no Senhor nós somos nova criatura. No Senhor nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo não é insegura. Os sentimentos de Cristo nunca irá nos depreciar, nunca irá nos afastar da tua presença, Senhor, muito pelo contrário, irá nos aproximar de ti. Por isso queremos te pedir nesta manhã, Pai amado, em nome de Jesus, tira a insegurança no falar, a insegurança de assumir responsabilidades com o teu reino, contigo. Seja qual for a insegurança, que o teu Espírito Santo trouxe à memória nesta manhã, lançamos sobre o Senhor. Lançamos sobre o Senhor. Queremos ficar livres de todo sentimento que nos afasta de ti, que nos tira da tua presença, que nos tira do foco. Rejeitamos a insegurança nesta manhã na autoridade que há no nome de Jesus. E queremos liberar uma palavra profética sobre a nossa casa, sobre tudo que temos. Em nome de Jesus, iremos avançar, Senhor. E o nosso amanhã pertence a Ti. O nosso amanhã pertence a Ti. O que temos pertence a Ti. O que iremos ser pertence a Ti. Tudo pertence a Ti, Senhor. Então não queremos viver esta insegurança. Porque o Senhor é a nossa força, o nosso escudo, a nossa salvação, o nosso libertador, o nosso redentor. E iremos, no nome de Jesus, avançar.
Por isso tomamos nesta manhã, Pai amado, no nome de Jesus, consciência de que no Senhor nós temos um abrigo seguro. Tomamos consciência nesta manhã de que no Senhor nós temos um abrigo seguro. Podemos nos abrigar em Ti. E as inseguranças, quando nos abrigamos em Ti, elas vão embora. Não queremos que ela permaneça, mas mandamos ela embora nesta manhã, em nome de Jesus. O Senhor nos cerca de cuidado e no Senhor nós temos a garantia de proteção e de paz. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A prática espiritual, respire fundo e declare: Deus, sê meu abrigo hoje. Amém? Deus, sê meu abrigo hoje. Exercício terapêutico. Escreva situações recentes que despertaram insegurança e, em seguida, identifique qual delas é uma ameaça real e qual é apenas percebida. Essa distinção ajuda a reduzir o estado de alerta na mente. Mas eu creio que nós já nos alinhamos com Deus. Amém? O Espírito Santo já nos trouxe a memória nesta manhã. E nós já nos alinhamos com Ele. E questões recentes ou até mesmo passadas que traziam essa insegurança, que despertavam essa insegurança, nós já entendemos que em Deus nós temos esse lugar de refúgio e que Ele é quem nos fortalece. Amém? Mas eu creio, minhas irmãs, que nesta manhã foi quebrado no reino espiritual uma barreira. Uma barreira foi quebrada nesta manhã, no nome de Jesus. E nós iremos permanecer em Deus. E se você no decorrer do dia ou da noite chegar em sua casa, você sentir uma necessidade, né, de ter este momento de você pontuar, né, no papel ali, colocar no papel mais inseguranças que forem surgindo sobre a sua mente. Coloque e corra para esse abrigo. E lá no abrigo você vai apresentar a Deus. Amém? Que lá no abrigo nós temos resposta. Nós temos socorro. Lá no abrigo nós temos proteção. E quando nos abrigamos em Deus e que nos lançamos em Deus, as nossas inseguranças, nós saímos de lá fortalecidas. Nós saímos de lá direcionadas. Amém? Agora, só uma questão aqui muito delicada. Dê voz ao Espírito Santo sempre. Sempre. Se é para se calar, se cale. Se é para falar, fale. Dê voz ao Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é o que nos conduz. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos consola. É Ele que é o nosso ajudador. É Ele que ora por nós quando nós não conseguimos orar.
quando nós só choramos. Então, dê ouvidos a Ele. Amém? Talvez a sua vitória esteja só nessa pequena questão que se torna tão grande e valiosa. É dar voz ao Espírito Santo. Amém? Eu nem vou ler aqui a outra parte, que eu creio que o Senhor trabalhou nas nossas vidas nessa manhã. O Senhor falou muito comigo nessa manhã. E eu sei que o Senhor falou com você. E eu sei que nós vamos nos alinhar. Amém? Quando alinhamos aqui as coisas na terra, porque já está tudo preparado na mão do Senhor. O que nós precisamos é alinhar as coisas aqui para receber o que está preparado lá. Amém? E Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, através da sua vida. Se você acha que Deus já tem feito, pasme, porque tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Deus está nos conduzindo, nos orientando. Amém? Eu sei que o Espírito Santo está me mostrando como se alguém tivesse tirado um peso das costas. Foi um peso que foi tirado. Não deixe que este peso venha mais sobre você, porque o fardo e o jugo do Senhor é leve. Amém? O fardo e o jugo dele é leve. Então não deixe que esse peso venha mais sobre a sua vida, mas que você possa triunfar na presença do Senhor, caminhando em segurança no Senhor. Amém? Alinha sua mente com Ele. Alinha sua mente com Ele. Quando a sua mente estiver alinhada com Ele, quando vier os pensamentos que não for dele, você vai perceber e falar, opa, isso aqui não é de Deus, que Jesus não ia pensar isso aqui. Amém? Alguém quer falar alguma coisa?